Queridos, nós estávamos falando aí sobre o livro de Juízes, falamos sobre Gideão, e eu quero dar continuidade falando sobre mais um juiz de Israel. Aliás, o último juiz, Sansão. Nós temos muito a aprender com a Bíblia e com os personagens da Bíblia. E com Sansão, nós aprendemos também algumas lições que nós não devemos praticar. Olha só que interessante. São exemplos que algumas pessoas nos dão que nós devemos colocar em prática, não é verdade? Mas tem algumas atitudes, alguns exemplos, algum comportamento que a gente vê o outro fazer e aprende a não fazer. Por exemplo, eu já contei um pouco do testemunho aqui do comportamento do meu pai. Eu te falo a verdade. Quando eu cresci, que eu tive maturidade, eu pude compreender tudo. E uma coisa que eu aprendi com meu pai era fazer exatamente o que ele não fez conosco. Então é assim que você tem que olhar para as pessoas, ver o que você pode tirar de lições. Às vezes você vê uma pessoa já de uma boa idade, que tem assim um tempo, né, de vida, aí você fala, não, eu vou seguir aquela pessoa porque ela é madura. Sabia que às vezes você pode quebrar a cara? Aquela pessoa só tem tempo de vida, ela não tem maturidade, ela não tem sabedoria. Acontece isso. Em contrapartida, muitas pessoas que já tiveram um tempo de vivência, de família, de experiência, podem nos passar coisas maravilhosas. Então nós vamos observar aqui as atitudes de Sansão. E o tema que eu coloquei aqui, que aliás é um tema que já vem pronto, diz assim, ó, não se distraia. Eu vou te falar a verdade, o que tem hoje para a gente se distrair e sair fora do propósito, da presença e da vontade de Deus, são muitas coisas, não são? Muitas coisas. Olha o que diz o texto aqui de Juízes capítulo 13, versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Pois bem, o tempo aqui dos juízes foi um tempo, como dizemos aqui na aula passada, de 400 anos que o povo de Israel passou, né? Aonde muitas pessoas se levantavam para ser governo, para ser líder, para libertar o povo de Deus da mão dos inimigos. Foi um tempo de 400 anos. Também chamado um tempo de teocracia, esse hiato, esse espaço, quem liderava era o próprio Deus. Teocracia, que no grego quer dizer teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Então Deus sempre ungia e levantava. Na aula passada nós aprendemos que o Senhor chama Gideão, ele levanta Gideão para ser o líder. No caso de Sansão, o que ocorre aqui é que ele é consagrado desde o ventre. A Bíblia diz que a mulher de Manoá estava lá no campo e um anjo lhe aparece e diz, olha, tu conceberás e darás à mãe a um filho. Mas veja bem, se você lá ler a história de Gideão, que está toda descrita a partir do capítulo 13 de Juízes, você vai perceber que a mulher de Manoá, ela era estéril, não podia ter filhos. O anjo aparece a ela fica impactada, ela fica impressionada, ela fica com as pernas trêmulas, e ela ficou sem acreditar, e ela correu lá no seu marido, contou para ele, e eles temiam a Deus. Manoá disse, olha, se for o anjo do Senhor, ele há de voltar e há de aparecer. E ele volta, aparece aos dois e profetiza, olha, sua esposa Manoá terá um filho, ele será nazireu de Deus desde o ventre. E aí a gente vê a história linda de Sansão, porém triste e com comportamento e atitudes erradas. Mas no final, olha só, como que Deus usa e capacita as pessoas mesmo com as nossas imperfeições. No final aqui o escritor da Epístola de Hebreus vai falar de Sansão como um dos heróis da fé. Por quê? Porque no final ele venceu os filisteus e conquistou a vitória para o povo de Israel. Mas olha, o que é um nazireu? Nazireu tinha
duas coisas que marcavam a vida de um nazireu. Ele é escolhido desde o ventre, como foi Sansão e Jeremias, mas tinham outros nazireus que escolhia ser nazireu. As marcas que essa pessoa trazia era a seguinte: ela não podia cortar o cabelo, tanto é que algo característico na vida de Gideão era a sua força. Alguém vai pensar, pastor, ele era como o Hércules, aquele fortão da mitologia grega? Não, não era. A história apresenta aqui como um homem comum. Ele mesmo vai dizer que ele é um homem qualquer, ele não tinha habilidade, certamente não vivia malhando, mas ele tinha uma força. Então o nazireu ele não podia cortar o cabelo, e no caso de Sansão aqui, a marca foi essa: seu filho não passará navalha em sua cabeça, certo? Ele não vai beber vinho, álcool, ele não vai se contaminar com vinho. E outra coisa, ele não vai tocar em cadáver. Isso era o que marcava a vida de um nazireu. O nazireu, ele tinha essa característica, e ele vinha com um propósito, com um objetivo. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: como você se vê hoje como uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você entende que Deus te chamou para fazer diferença, ou trazer libertação, ou cura, ministrar uma palavra de Deus para alguém? Ou você é uma mera criatura, né? Ou até mesmo um filho de Deus, que cumpre um propósito aqui na terra, que seria vir para o trabalho, trabalhar, sustentar sua casa, ser legal com as pessoas, ser honesto, que na verdade é uma obrigação nossa, pagar suas dívidas em dias? Ou você tem na sua mente, no seu coração, de que Deus te levantou para fazer a diferença nessa terra? Ou seja, você como homem ou como mulher salva, você ser um agente que vai tirar pessoas do inferno e levar para o céu. Você já pensou sobre isso? Então veja bem, se você olhar num contexto espiritual, nós fomos chamados como nazireus de Deus, separado do mundo, separado do pecado, separado de praticar coisas erradas, e além disso, tocar em vidas através do nosso testemunho, não é? Então eu quero te chamar a esse compromisso, porque você às vezes só recebe, a gente só fica recebendo de Deus através das pessoas, através de orações, através de louvores, mas a gente não passa o que está no nosso coração. O que eu quero te dizer é que nós somos nazireus, queridos. Nós fomos chamados com um propósito de tocar em vidas, de tocar em famílias, de ser bênção e não só ser abençoado. Você é essa pessoa. Então, como que a gente pode entender aqui o chamado de um nazireu? Uma pessoa separada, consagrada para um propósito ou para um serviço de Deus. A pergunta que eu faço, você não precisa levantar a sua mão, mas responde no seu coração: Deus te chamou para fazer algo para Ele nessa terra? Ou você é um mero passante, transeunte, que vem, faz e vai embora? Queridos, Deus nos chamou para fazer a diferença. Assim como Ele usou ali 12 juízes, entre elas, olha aí mulheres, estava uma, Débora. Sansão, ele foi o último juiz de Israel. Depois dele veio a monarquia. Agora eu quero ler rapidamente aqui 4 lições que aprendemos com erros de Sansão. É aquilo que eu disse no início. Você anda com uma pessoa joia, que tem umas atitudes bacanas, você fala: nossa, eu quero andar só com essa pessoa. Lá na Grécia, os discípulos que seguiam um determinado líder, ou seja, um filósofo, um pensador, um questionador de enigmas, de mistério, ele seguia essa pessoa porque via nela um conhecimento tal, ou uma mente pensante que os outros não tinham. Então ele se tornava um seguidor dessa pessoa, né? Então, 2 coisas a pessoa aprendia:
no ensino peripatético, que era aquilo que o mestre fazia, ele também fazia, e sobretudo no seu ensino, na sua fala. Eles aprendiam. Mas veja bem, esses mestres, eles pautavam pela moral. Eles pautavam por uma vida de total integridade, né? Mas agora você aprender com o erro de alguém, é o que a Bíblia nos ensina aqui através da vida de Sansão. Olha só, o que era para acontecer, que o pai de Sansão falou: meu filho, quando você for casar, você pega uma mulher aqui do nosso povo, tá entendido? Tá. Aí sabe o que Sansão fez? Primeira lição que a gente aprende: tome cuidado com as mulheres estranhas, chamada julgo desigual. Por que é que tantos relacionamentos familiares não dão certo, tantos casamentos não dão certo? Por quê? Por conta do, pode dizer, julgo desigual, gente. Não adianta. Mas aí Sansão fala para ele: ô pai, é o seguinte, eu olhei para aquela dona e os meus olhos se agradaram. Cara, esse negócio do olho agradar é sério. Por quê? Quando os filisteus pegam Sansão, quem já leu a história, me diz, qual é a primeira coisa que eles fazem com Sansão? Fura os olhos dele. Fura os olhos de Sansão, vaza os olhos de Sansão. E ele fica cego dos dois olhos. Queridos, cuidado com o que nós olhamos, porque nós olhamos e a Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada do corpo. Ou seja, Tiago vai dizer que os nossos olhos vão bem, o nosso corpo vai bem, a nossa alma vai bem. Quando você olha, você traz luz para os seus sentimentos, para a sua alma. E o que é a alma? Alma é mente, vontade e emoções. Ou seja, com os olhos você joga tudo isso na sua alma. E a sua alma então vai querer o quê? Prazer, alegria, satisfação. E aí é onde nós erramos. Eu conheço um rapaz, ando com ele, congrega comigo, que casou com uma menina até então uma bênção, só que ela era cachaceira. E ele nunca bebeu. O que ocorreu hoje no casamento? Eles separaram, com 3 filhos. Por quê? Porque chegou a um ponto que ele ia no bar buscar ela bêbada, no colo, trazia para casa. E lá na casa dela, o pai bebe, a mãe bebe, a irmã bebe, todos são alcoólatras. E ele nunca bebeu. Agora eu te pergunto, o que ele fez ele casar com essa pessoa? Foram seus? Ele olhou, analisou e falou: é essa que eu quero para mim. Queridos, o julgo desigual é a consequência de muitos casamentos não darem certo. Vai até um tempo, chamado tempo insustentável, em que o casamento acaba. Por quê? Julgo desigual. Tá como consertar a situação assim? Nós servimos a um Deus de milagres. Ele pode restaurar casamentos, relacionamentos, por mais piores que eles se encontram. Mas olha, o julgo desigual, ele traz uma consequência séria. Então você, rapaz, você moça, que vai casar, cuidado com o julgo desigual. Quando Paulo usa essa expressão, julgo desigual, que está lá em 2 Coríntios 6,14, não vos prendei a um julgo desigual com os infiéis, ele está dizendo aqui para as pessoas não casarem e muito menos manter relações, negócios, intimidade com pessoas que não têm o mesmo pensamento, o mesmo foco que você. A gente pode trazer isso para o meio corporativo. Sociedades mal elaboradas. Eu aprendi logo cedo que sociedade só com a mulher e meia só no pé. Mas a gente acostuma fazer muita sociedade sem conhecer as pessoas. Paulo fala de um jugo desigual. Ou seja, o jugo desigual, ele faz uma metáfora. Ela, quando se colocava aqueles aparelhos de madeira em 2 animais para poder arar a terra. Naquela época não tinha esses tratores computadorizados. E aí colocava ali um jugo desigual, ou seja, colocava uma madeira ali no pescoço de um animal forte, robusto, que já sabia arar, e ao lado dele
um outro fraco, sem aptidão, sem experiência, e aí o trabalho saía o quê? Até saía, mas não saía como deveria. Aí a gente vê muitos relacionamentos assim, casamentos assim, empresas assim, relacionamentos deixam de ficar pengando por causa do julgo desigual. E quando foi que a gente escolheu isso? Porque a gente olhou e a gente falou, não, isso é bom para mim. Essa palavra está servindo para alguém aqui? Se não tiver servindo, deve estar servindo para alguém que vai ouvir. Porque olha, muitas das consequências que nós temos é por causa das companhias que nós temos. Você é melhor do que essa pessoa? Não. Às vezes no julgo desigual é você que é o mais enjoado, o mais desigual, o mais exigente, o mais narcisista. O certo é que se fez um julgo desigual. Não é? Então, o que acontece aqui? O pai do meu filho não mistura com essa gente não. Mas ele vai lá em Timnate e vê uma das filhas dos filisteus e fala, rapaz, essa dona me agrada. Aí ele começa a ter um julgo desigual. Depois ele vai para a festa para levar os seus pais lá em Timnate para apresentar a noiva dele. Sabe o que acontece? Eles passam por uma vinheteira. O que a Bíblia fala aqui? Que ele não podia ir em vinhas, lá onde faz o vinho. O cara passa lá, de lá sai um leão. Sabe o que ele faz? Ele pega o leão, o Espírito Santo de Deus aposta dele e ele mata o leão. Os pais não veem, porque ele está lá dentro da vinha. Ele sai de lá, não, tá tudo tranquilo, já matei o leão, tá de boa, foi embora, fez a festa. Eles voltam para casa. Outra vez ele volta para a casa da sua agora esposa, né? Que ele tomou lá em Timnate, aquela mulher. No caminho, ele muda a trajetória. E ele vai para onde? Vai lá na vinha, onde ele matou o leão. Duas coisas ele faz errado. Ele vai lá na vinha e ele chega lá e ele encontra o leão morto. Sabe o que ele faz? Ele vê que lá no ventre do leão estava um enxame de mel. Ele vai lá, toma do mel, toca no defunto e ainda leva para os seus pais. O que a gente aprende com isso? Que ele fez tudo errado. Ele não podia se envolver com mulheres de outros povos, ele não podia mexer com cachaça, com vinho, né? E ele foi lá na vinha, certamente tomou lá, porque lá era o lugar onde se fazia, preparava as uvas e tal, e o vinho, e ele mata o leão e depois ele vai lá e toca no defunto. E aí, essa continuidade de erros afeta todas as pessoas. Por quê? Porque ele afeta a sua família. Ele leva daquilo para o seu pai e para a sua mãe. Então, queridos, a gente aprende aqui que Sansão, ele faz coisas erradas. Agora deixa eu te falar, ele já não era uma criança, ele já era uma pessoa madura. E sendo uma pessoa madura, ele bem sabia o que estava fazendo. Sabe o que eu acho que tem que mudar? É a atitude que nós temos para com as pessoas levianas. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que sabe que tem que ter responsabilidade, sabe que não pode ser omissa, sabe que precisa fazer e não faz, sabe que precisa ter responsabilidade e não faz, sabe que precisa largar a droga, precisa largar a bebida, precisa largar a putaria, sabe de tudo, mas ele não faz. Sansão, ele bem sabia, mas ele não deixava. Sabe por quê? Porque ele estava distraído ou atraído com essas coisas. E tudo isso levou ele à bancarrota. Então, queridos, a palavra de hoje é para nos mostrar que a gente tem que ter cuidado. O que eu aprendo aqui? Não se coloque à prova. Juízes 14:8. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então deixa eu te falar, muitas vezes a gente se acha capaz. E eu já falei isso. Nós vamos crescendo e a gente pensa que a gente já está no ponto de suportar tentações. Não é? De suportar o suborno. E não está.
Gente, quando você vê dinheiro na sua frente, fácil, as coisas mudam de opinião. Quando você vê uma facilidade que vai lhe trazer benefício de dinheiro, de bens, de conforto, de posição, de poder, às vezes a gente muda a nossa atitude, por conta que a gente vê e fica cheio daquilo. Sansão, sabe o que ele fez aqui? Ele se colocou à prova. Agora eu te pergunto, ele precisava disso? Não precisava. Então ele já errou porque ele foi se dar com uma mulher estranha. Segundo, ele erra porque ele vai à vinha e ele vai e toca em um defunto. E aí, queridos, nessa dificuldade que nós temos de relacionar, a gente é muito enganado, porque a gente presta atenção muito no elogio, a gente presta muita atenção naquele cafezinho que a gente está sendo servido, a gente dá muito valor ao que os nossos olhos vê, visualização, e a gente então faz só o quê? Só dá uma curtida, a gente só faz um comentário, sem malícia nenhuma, e até conveniente. E sabe o que isso chama na nossa vida? Abismo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então qual que é a palavra de hoje aqui? É para nós nos atentarmos para a vida. Acorde para a realidade da vida, porque desgraça, morte, traição, tudo que não presta, nós estamos envolvidos. Agora não se engane, muitas vezes nós somos os autores, estamos nos bastidores dessa situação, e às vezes não percebemos. É igual aquilo que eu falei, eu não quero que a minha filha vire uma prostituta, mas eu assisto novela, e na novela as pessoas praticamente entram em área sexual lá e beijam e aquela loucura, e você não quer que a sua filha vire tal, mas você deixa lá assistir. Você não quer que seu filho beba, mas você bebe, você quer que seu filho não fuma, mas você fuma. Então assim, a gente está num contexto que a gente fala assim, não, isso não tem nada a ver. E há uma música aí do Short Santo que diz que tudo que a gente pensa que não tem nada a ver é que nos vai levar para o inferno. Então vamos atentar, queridos, atentar, aprender com os erros aqui, de Sansão. Sabe o que ele fez aqui? A quarta coisa que eu aprendo aqui, não brinque com coisa séria. Às vezes você está brincando com a sua profissão, não, vou sair daqui porque eu tenho condições de arrumar coisa melhor. Às vezes você sai e fica 3 meses desempregado. Dá para sustentar? Tem dividendos para isso? Não, esse casamento não está bom. Eu vou sair desse casamento e vou arrumar o melhor. Gente, você vai mudar os problemas, os conflitos, vai mudar de endereço, não é verdade, senhora? Casamento é um só, são pessoas imperfeitas, trabalhando as suas indiferenças para montar uma célula poderosa que movimenta a sociedade para um bem maior, para o sucesso. O casamento é isso. Mas a gente fala assim, não, eu não quero saber de casamento não. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está brincando com coisa séria. Você está brincando com coisa séria, você está brincando com o seu salário, colocando o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é bênção, investindo dinheiro em tigrinho. E hoje virou uma febre nacional, legalizada. Essas bets aí, e a gente vai se envolvendo, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aonde não tem nada a ver, é que a gente começa a trazer tudo de mal para dentro da nossa casa, para a nossa atitude, para o nosso caráter que vai sendo afetado, e foi assim com Sansão. Homem de Deus, homem escolhido para libertar o povo de Deus da mão dos filisteus, mas o que ele fez? Fez tudo errado. Será que a gente está fazendo coisa errada? E depois que acontece uma tragédia, perdoa minha expressão, é triste, mas uma tragédia, a gente vai dizer assim, o que foi que eu fiz? Por que aconteceu comigo? Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia outras coisas e tal, igual Jó, né? Oferecia sacrifício para os filhos, fazia tudo de bom e maravilhoso. O dia que ele perdeu tudo, foi aí que ele teve uma experiência com Deus.
Então, queridos, às vezes nós vivemos como Davi. Davi deixou de ir na guerra e ficou em casa descansando. Ficou dormindo. A palavra aqui dormindo fala de passividade. Descansando fala de, ou chega passeando, porque Davi estava passeando ali no palácio, não vou ler o texto que é cumprido. Passear aqui fala de uma super segurança sua, de achar que você não vai cair em tentação e vai ser destruído. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Então Sansão, ele brincou com Deus. Aí no final, sabe o que aconteceu? Os filisteus então pegam Sansão. Por quê? Porque ele revela para a pessoa errada segredos do seu coração. Para quem que você tem abrido a boca? Contado coisas da sua vida, do seu casamento, do seu trabalho. Não, agora eu estou ganhando bem. Agora, para quem você tem contado? Cuidado. Porque essa pessoa que você julga ser uma grande amiga, um grande amigo, pode ser uma Dalila na sua vida. Vai até te sentar no colo e passar a mão na sua cabeça. Mas depois ela vai te entregar na mão dos inimigos. E eles vão vazar os seus olhos. Sabe, queridos? A pergunta que eu termino aqui com essa fala dessa manhã é: qual tem sido a sua distração? Ou por quem, ou por qual coisa, por quem ou por qual coisa você tem sido atraído? Você vai sair daqui nessa manhã e vai pensar: gente, isso aqui me atrapalha a estar mais perto de Deus. E é coisas legais, é o trabalho, é a responsabilidade da vida, mas muitas coisas que a gente julga ser importante, às vezes falta naquilo que nós precisamos tirar esse tempo para doar para Deus. Por exemplo, você fez o seu devocional hoje? A gente não faz. E deixa eu te falar, sua alma sem devocional, ou seja, sem oração e sem leitura de Bíblia, sem louvor e adoração ao Deus, sabe o que a sua alma está fazendo? Está perecendo, como um corpo que não toma água e não se alimenta. Então a gente esquece alguns detalhes e a gente acha que está tudo bem, está tudo certo. Sansão, ele estava num nível tão bacana de prestígio, que toda vez que ele queria, o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, e ele vencia aqueles homens com uma queixada de jumento. Ele mata 1000 homens. Sansão pega o portão de uma cidade. Já viu aqueles filmes antigos, como é que eram os portões? Sansão pega um portão daquele, a gente carrega até lá no monte. O cara tinha uma força extraordinária quando o Espírito Santo de Deus vinha com ele. Sabe o que acontece? Seu casamento relativamente está bom, sua fala está muito boa, só fala de coisas boas, maravilhosas, seu salário está bacana, está com um carrinho bacana para andar, está com tudo assim equilibrado, e a gente acha que está tudo bem. Então nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa vida, para a gente não achar que está tudo bem, e por um momento ser atraído por algo que a gente pensa que não tem nada a ver, quando na verdade tem. Gente, eu vi um episódio que me marcou, foi muito forte. Falei, gente, como pode? Uma serpente de mais ou menos uns 2 metros de comprimento, ela voa de uma árvore para outra. E numa dessas voadas, aonde é que ela cai? Ela cai num negócio de aranha, uma teia de aranha muito grande. E ela só prende, e a impressão que dá é que ela vai se soltar. Mas à medida que ela mexe ali, aquela teia de aranha envolve ela. Aí quem aparece lá? O dono da teia. A dona da teia. A dona aranha. Aí você pensa que é uma aranhona de um palmo, de um palmeiro. Não, uma aranha aparece lá e vai andando rumo à serpente, para devorar a serpente. Porque dali ela não sai mais não. Você viu como é que é? Gente, não é hora de distrair. Nós estamos caminhando com uma política severa, cheia de demônios, de destruição para a nossa casa e para a nossa família. Vê o que você comenta sobre política, vê em quem você vota, preste atenção, porque às vezes nós estamos dando aquele voo como aquela serpente, e pode ser que a gente vai cair numa teia de aranha, e a gente vai se debater ao ponto de achar que vai conseguir sair, porque a serpente era pesada, e a serpente balançava naquela teia de aranha. Eu falei, agora solta. E o certo é que à medida que ela
ia e voltava, a teia envolvia. Queridos, a vida é assim. Cuidado, não sejamos como Sansão. O Senhor deu uma vitória para Sansão, e a história conta que ele matou mais gente do que ele matou em todo o seu tempo de vida, libertando o povo de Deus da mão dos filisteus. E eles viveram aí mais 20 anos em paz. Mas olha, precisava dessa situação? Que Deus guarde a minha vida de cair nessa tentação. Que Deus guarde a sua alma, o seu pensamento de cair nessa tentação. Amém? Que tenhamos uma semana de pensar sobre isso, amadurecer o nosso coração sobre o que nós estamos fazendo aqui, com o que é que nós estamos distraindo e qual é o propósito pelo qual Deus nos chamou, a missão que Ele nos chamou para cumprir nessa terra. Porque todos que partiram cumpriram uma missão, mal feita ou não, cumpriram. É a minha e a sua vez. Que Deus nos abençoe nesse propósito, nessa grande missão que Ele deu para mim e para você.